engordou muito durante a gestação e não sabe como voltar ao peso? O maridão já tá pedindo outro baby, mas você quer voltar à forma para engravidar novamente ou apenas voltar ao seu corpo? Assista todos os vídeos aqui no canal, não só para voltar à forma após a gestação, mas também para o seu baby nascer saudável. Meu nome é Nicole Ceroni, sou nutricionista e hoje estamos reunidas para dar várias dicas sobre amamentação e volta ao peso. E eu sou Thaís Padrão, cirurgiã plástica, e a gente vai conversar sobre os procedimentos e cirurgias também para o retorno à forma física no pós-parto. Vamos começar assim, né, Nicole? A amamentação, existe esse mito, ou verdade, de que emagrece. É uma das coisas que a gente ouve muito em consultório, certamente as pessoas te perguntam sobre isso. Exatamente, todo mundo fala, nossa, eu vou amamentar, vou emagrecer de imediato, como que funciona isso, né? Então, assim, não é regra, gente, amamentação não é regra que você vai amamentar e vai voltar ao peso. Tem sim um aumento de gasto calórico de 600 a 800 calorias, porém, a gestante também aumenta muito a fome. E junto o cansaço, o estresse, tudo do dia a dia, com aquela questão da mudança hormonal, da falta de sono. sono, tudo. E ela acaba comendo muito mais do que realmente gasta. Que no geral a gente conta umas 300 calorias a mais só para ela ingerir. E com certeza a maioria ingere muito mais. Não, é muita fome. A gente estava recordando um pouquinho sobre quando a Nicole cuidou de mim nesse período pós-parto também. E eu me recordo de realmente querer comer muito, só que o correto é comer bem, né? O problema é que as mulheres acabam saindo um pouquinho na questão do apetite, mas comendo errado. E por isso o resultado não vem. Pela falta de tempo, porque só quer cuidar da criança e aí esquece de cuidar dela e comer alimentos saudáveis, até para aguentar o ritmo, né, Thaís? Que não é brincadeira. Importantíssimo, gente, cuidar da alimentação. Lembro de um episódio que minha mãe falou, minha filha, mas o menino tá chorando, quer mamar. Eu falei, mãe, primeiro como? Primeiro eu. Bota a máscara primeiro. E você? Exatamente. E quais alimentos ajudam nessa produção de leite? Então, tem nada comprovado ainda, a gente sabe que as coisas que mais aumentam a produção de leite é a sucção da criança no peito da mãe. Porque estimula a ocitocina, que vai estimular também pro feedback a prolactina. A prolactina, exatamente. E também a ingestão de água, gente, água. Mais de 3 litros por dia, não tem erro. Não tem opção. Isso. Amamentou, bebe água. Isso mesmo. E a gente sabe também que o estresse, o cortisol, aquela questão de não dormir, dependendo de como a mulher estiver, ela pode aumentar o cortisol e isso sim reduzir a produção de leite. É verdade. Então, outra coisa legal que a gente pode já puxar aqui, além, a gente não sabe muito de alimento, mas tem alguns fitoterápicos que auxiliam nessa produção de leite, como por exemplo o extrato de alfafa, né? Extrato de alfafa, a gente tem também alguns estudos com o fenogrego, a silimarina e o gengibre. A gente já falou então de alimento, mas nutriente, né? Para essa recuperação, essa demanda metabólica aumentada e essa recuperação e tudo pro bebê, né? O que a gente precisa? Eu sempre recomendo as gestantes que estavam tomando suplemento vitamínico continuarem tomando, porque muitas dão à luz e param de tomar o suplemento vitamínico que estava tomando durante a gestação. É muito importante porque o metabolismo da mulher está muito mais acelerado, ela quase não dorme, o corpo trabalha muito e sim, a gente tem uma demanda maior e às vezes a gente falou da qualidade da alimentação cai. E os nutrientes principais, a gente tem o cálcio, que pode adquirir uma osteoporose futura na mulher se ela não ingerir cálcio nesse período. Zinco, vitamina A, iodo e algumas vitaminas do complexo B também, são muito importantes. E pra fechar dessa questão volta ao peso, as mulheres chegam lá como, Nicole, tipo... Por que a famosa tal já voltou, tá gata, tipo Cláudia Leite? Cláudia Leite, em um mês, estava no trio elétrico, no Carnaval de Salvador e todo mundo, como? Ela fez plástica? Mas não foi, foi peso. Foi peso mesmo. Quanto tempo? Assim, muitas se frustram, porque acham que tem certeza que vai amamentar e já vai voltar o peso rápido, já fica naquele projeto e acabam se decepcionando. Quando a gente, assim que dá a luz, perde em média 5 quilos, que é do neném, da placenta, de tudo. E depois disso, depois desse período, ela começa a ter, assim, ela desincha bastante, ela tem uma perda de peso no início e depois ela tem uma pausa na perda de peso. Por que acontece isso muitas vezes? Pelo estresse, pelo cansaço, até os 3 primeiros meses.
Assim, o ideal de volta ao peso é entre 3 meses até 12 meses, um ano. Isso é importante. Porque assim, ou seja, quanto tempo volta ao peso? Depende do tanto que você aumentou na gestação, depende do seu histórico de peso, mas em média em um ano. E é isso que a gente faz mesmo, né, na nossa rotina de consultório, nesse momento de pós-parto do Nascer Saudável. O que você identifica? O que você vê que não voltar ao peso pode gerar para uma mulher? Então, tem um estudo que fala que o peso que a mulher vai estar após um ano da gestação é provavelmente o que ela vai estar dali 15 anos. Então, é muito, muito importante que nesse primeiro ano pós-gestação a mulher melhore a alimentação dela e volte ao peso. Senão, ela tem maior probabilidade de desenvolver também patologias futuras e uma dificuldade muito grande de volta ao peso depois disso. Bom, Thaís, agora é minha vez. Me conta um pouquinho sobre cirurgia plástica. Lá no consultório, algumas mamães perdem peso e ficam insatisfeitas com alguma gordurinha aqui ou aqui restante, peito cai. E já ouvi falar alguma coisa a respeito de um tal de Mommy Makeover. Conta pra gente aí. Pois é, né? O nome que traz aí essa ideia de caiu tudo, vamos reconstruir, né? Então veio abaixo, vamos recuperar o que foi perdido. Por isso, Mommy Makeover. A ideia realmente é restabelecer a forma antes da gestação. É sabido, existem mitos ou não, né? De que realmente o peito cai, o abdômen fica flácido, fica uma gordurinha, uma perda de contorno e cintura. A ideia é voltar tudo ao original, né? E Thaís, quais são as maiores queixas que a mulher tem no pós-parto? O que ela quer mais reconstruir? Bem, imaginando que a mulher voltou realmente à forma física ou que ela está ainda melhor do que antes da gestação, o que eu mais ouço é queixa relacionada às mamas. Porque a mama só termina o desenvolvimento depois da gestação, amamentação. Então a gente pode ter um aumento do volume, uma redução ou o mesmo volume, né? Manutenção do tamanho de glândula que a gente tinha antes da gestação. Na maioria dos casos, ocorre redução mesmo. Então, um aumento muito rápido dessas mamas, seguida de involução e, portanto, flacidez. Flacidez de pele, além de perda do contorno do polo superior. Então é necessária uma intervenção nas mamas para retirada de pele. A gente pode usar prótese ou não, depende das características individuais, do desejo também, né, de volume depois. Além disso, queixa muito importante com relação ao abdômen. Cintura não volta mais, gente, vamos falar a verdade, né? Esticou até aqui, por mais que retorne mesmo a forma, que a mulher tem uma boa força muscular de abdômen, uma parede íntegra, tende a ter uma perda de circunferência, né? Um aumento dessa circunferência. Isso tem a ver aquela questão de ser mais nova e voltar ao peso, a idade mais nova e voltar ao corpo mais rápido ou uma chance maior de retomar ao corpo? Isso é verdade mesmo. É verdade? Mulheres que engravidam jovens têm esse benefício de voltar rápido à forma física e quanto mais velha. Aí a gente tá falando também da questão da fisiologia, que a gente vai também vai perdendo bastante colágeno. E a gente consegue, é claro, otimizar tudo isso, né? Mais nutriente para melhorar a formação de colágeno, para impedir uma piora de flacidez importante. Entra a nutrição junto com os procedimentos. E a fisiologia humana, né? E me conta um pouquinho mais sobre a flacidez do abdômen. Ela tem jeito? Tem procedimento para isso? Que é assim, aí às vezes que as mães ficam assim, gente, mas essa pele aqui, o que tá acontecendo? Tá toda, né, enrugada. É verdade. É uma pele que fica realmente enrugada, depende dessa qualidade de pele antes, depende principalmente do quanto a mulher engordou durante a gestação e por isso um aumento mais importante desse abdômen, né? Mas quando a gente pensa em flacidez, um ponto é pele mesmo. E pele a gente pode melhorar tanto com a parte nutricional e suplementação, né, como com outros procedimentos, como radiofrequência e outras coisas, outras tecnologias que a gente pode utilizar, como o ácido polilático, para tratamento da flacidez de pele especificamente. Mais importante que a flacidez de pele, na minha opinião, é a flacidez da musculatura que a gente comentou agora há pouco. Sim, que no vídeo, inclusive, a gente teve sobre LPF com a Amanda. Com a Amanda a gente falou exatamente sobre isso. Né? Então, como retomar essa contenção gerada pela parede abdominal. Se a gente tem aquela diástase que a gente consegue trabalhar, mas a gente comentou lá na época que até 2 centímetros a gente consegue uma boa resposta com atividade física e com LPF. Acima disso, a gente tende mesmo a
a trabalhar com a intervenção cirúrgica, com a cirurgia, fazendo a aplicatura dos retos abdominais para retorno a essa forma e redução dessa circunferência. E Thaís, vamos para a nossa última pergunta. Vamos. Quanto tempo depois de dar à luz a mulher pode fazer uma cirurgia plástica? O ideal é que a gente tenha uma retomada do peso, um peso adequado para a submissão à cirurgia plástica. O outro ponto é a amamentação, né? Se a mulher quer mexer na mama, como cirurgiã plástica, eu devo alertar sobre a situação dela não estar mais amamentando há pelo menos 3 meses, é o que dizem as recomendações da sociedade. 3 meses depois de amamentar, de parar de amamentar, isso é ideal que a gente tenha uma amamentação até os 2 anos de idade. Portanto, é comum que nós solicitemos às mulheres que aguardem até os 2 anos do filho para que ela mexa nas mamas, até porque a gente tem o trabalho de pegar no colo, né? Então, não é permitido pegar peso, esforço físico moderado ou intenso, que a gente pode ter uma perda de resultado, além de complicações. Então, 3 meses após parar a amamentação, idealmente 2 anos de pós-parto. Com relação à cirurgia plástica abdominal, a gente falou do peso, mas voltando, eu prefiro trabalhar as mulheres após 1 ano de gestação, mas já é recomendado, aliás, já é permitido que seja feita após 6 meses de pós-parto. E assim a gente encerra a nossa série do programa Nascer Saudável no YouTube, onde a gente abordou os principais temas do que a gente recebe em consultório e falamos aqui sobre preparação antes da gestação, todo o nosso acompanhamento durante a gestação e fechando agora com pós-parto, para quem sabe uma nova gestação, né? Gostaria de agradecer vocês que participaram, que assistiram nossos vídeos. Espero que tenham gostado. Nos encontramos aqui ou no consultório em vídeos futuros. Até breve, né? Obrigada.